E aí, pessoal, sejam bem-vindos para uma aula de Tira Dúvida sobre Google Data Studio. E a dúvida que nós vamos trabalhar nesta aula é sobre gráfico de mapa. Como fazer um gráfico de mapa referente às cidades de um estado. Neste exemplo, eu tenho as 20 maiores cidades de Santa Catarina em número de habitantes. Ok, entendido o tema da aula, vamos para a tela inicial do Google Data Studio e começar a trabalhar. Pessoal, eu vou deixar abaixo deste vídeo na descrição o link para o Google Data Studio e também o link para a planilha com os dados de exemplo da aula. Se você deseja acompanhar a aula com os mesmos dados, clica no link, vai abrir a planilha, aí você vem em Arquivo, fazer uma cópia e faz uma cópia da planilha aí na sua conta do Google Drive. Ok, voltando para o Google Data Studio, clico em Relatório em branco. Neste exemplo, vamos trabalhar com planilhas Google. Se você não localizar, digita no campo de pesquisa, planilhas Google. Selecionei planilhas Google. Nessa parte, pessoal, se vocês ainda não permitiram acesso do Google Data Studio à conta de vocês, vai aparecer uma mensagem solicitando permissão. Vocês cliquem em permitir. Posteriormente, clicando em alguma das opções, eu escolhi todos os itens, já vem a lista de planilha aí da conta de vocês. Se não localizar nesta lista inicial, clica na lupa e digita o nome da planilha. A minha é Cidades de Santa Catarina. Selecionei a cidade, deixo marcado estas opções padrão. Então, a primeira linha eu tenho como cabeçalho, está ok. Adicionar ao relatório e vamos aguardar carregar os dados. Do lado direito, já apareceu as colunas da planilha. Essa tabela padrão, selecionem ela, cliquem com o botão direito e excluir. Nesta aula, trabalharemos apenas com o gráfico de mapa. Primeiro, precisamos renomear o nosso projeto. Eu vou chamar de aula gráfico. Posteriormente, no menu adicionar um gráfico, clico na setinha do lado direito, Google Maps, mapa de balão. Clico nele e arrasto para a posição desejada aí dentro do painel. Deixa eu já aumentar o tamanho dele. No entanto, deu um erro no nosso gráfico. Não reconheceu o local. Então, nós vamos pegar a coluna cidade e colocar no campo aí do local. Mas a minha coluna cidade, o tipo de dado dela, está como texto. E para fazer um gráfico de mapa, eu preciso desta coluna como uma informação geográfica. Então, do lado esquerdo, clico no lápis de editar, tipo, clico na setinha. Então, é informações geográfica, cidade que eu vou trabalhar. Já vai mudar. Então, já mudou o símbolo. Ficou um globo ali referente ao mapa. Também dá para alterar o tipo de dado das colunas clicando em origem de dados, do lado do nome da planilha. No lápis de editar, vai abrir essa tela e aí tem o tipo, as cidades, preciso alterar para informações geográficas, cidade, continuar. A minha coluna habitantes já está como número, ok, e posição como número também. Concluído. Então, tem essas duas formas de fazer a alteração. Em métricas de cor, nós vamos colocar a coluna a ser somada, que no meu caso é a coluna habitantes. Então, ela já está em soma. Se não estiver em soma, clica no lápis de editar e altera para a operação matemática correta. As colunas que são do tipo número, aparece 1, 2, 3 aí na frente do nome da coluna. Beleza, já está funcionando o nosso gráfico de mapa.
Mas verifiquem um detalhe. Eu tenho cidades somente de Santa Catarina, mas o mapa me trouxe 2 cidades lá na Europa. Então nós precisamos melhorar essa informação geográfica para que o Google Studio localize corretamente que as minhas cidades estão dentro do estado de Santa Catarina, Brasil. Para fazer isso, nós precisaremos criar mais uma coluna nos nossos dados e juntar o nome da cidade com o nome do estado e o nome do país. Com o gráfico selecionado, bem do lado direito, na parte inferior, tem uma opção, adicionar um campo. Então, cliquem sobre adicionar um campo, vai abrir essa tela. Outro modo de chegar lá naquela tela é pela origem dos dados, clicando no lápis de editar. Aí, cliquem em adicionar um campo. Nome do campo, eu vou chamar de Cidades SC, Santa Catarina. Fórmula, concat, ou seja, eu quero concatenar, juntar a minha coluna cidade, vírgula, abro aspas duplas, já fechou aspas duplas automaticamente, vírgula, então o meu estado é Santa Catarina, vírgula, SC, que é a sigla do estado, vírgula, nome do país, Brasil. Se aparecer um certinho aqui na parte inferior, a fórmula está correta. Se não der certo, fechem a tela, cliquem em cancelar e refaçam o processo. Às vezes acontece algum bug nessa tela. Fórmula correta, salvar e concluído. No entanto, ainda não apareceu mais uma coluna. Para que ela apareça, precisamos atualizar a página. Vamos ver se ela vai aparecer na sequência. Recarreguei a página, selecionei o gráfico. Opa, apareceu mais uma coluna. Cidades Santa Catarina. Então, nós vamos substituir a coluna cidade do local por esta coluna que nós concatenamos. A cidade, o nome da cidade, com o estado e o país. Opa, já deu mudança no nosso gráfico. Se eu diminuir o zoom, todas as cidades estão dentro do estado de Santa Catarina. Você pode diminuir ou aumentar o zoom. Fica a seu critério. Editar. Outra alteração que nós podemos fazer é no tamanho, referente ao tamanho de cada balão, colocar de acordo com a coluna a ser somada, que no meu caso é a coluna habitantes. Então, de acordo com a quantidade de habitantes, vai ser o tamanho do balão. Confirmem se está em soma. Se não estiver, clica no lápis e escolhe a operação matemática correta. Se vocês têm mais objetos aí no painel, marca a opção aplicar filtro. Beleza, configuração dos dados ok, gráfico selecionado. Próximo passo é mexer no estilo. Então, temos algumas propriedades para brincar. Camada de segundo plano, mapa ou satélite. Acho que a primeira fica melhor. Estilo. Eu acho que fica mais legal, pessoal, nesse tipo de gráfico, o estilo escuro. Assim fica melhor. Em vias, desmarquem essa opção. Aí o gráfico fica mais limpo. Fica apenas aí o contorno do estado. Vamos ver o que mais temos. Então, tipo de camada. Esse vai ser um gráfico de balão. A área preenchida não vai ficar legal. Camada do balão. Número de balões. 2000 é demais. 100 já é demais. Vou deixar em 100. O tamanho dos balões vocês controlam por aqui também. Ó. Deixa eu reduzir. Ficou muito grande. Deixa eu ver assim. Um pouquinho mais. Acho que assim fica melhor no meu exemplo. Cores. Valor máximo de cor.
Eu quero no valor máximo esse verde aqui. Deixa eu voltar. Valor médio pode ser um azulzinho. E no valor mínimo, vamos pegar, acho que é vermelho isso aqui. Deixa eu colocar nesse outro vermelho. Vou deixar assim, galera. Vocês brincam aí com a combinação de cores. Controles do mapa. Permitir movimentação e zoom. Neste caso é interessante. Mostrar controle de zoom, que é esse carinha aqui também. Mostrar controle do Street View. Esse homenzinho ali. Não quero ele. Mostrar controle de tela cheia. Vamos deixar em tela cheia. Essa opção de tela cheia. Legenda de tamanho. Então, do tamanho, que é a parte inferior ou parte superior, vocês escolhem. Vou deixar na parte inferior, tudo na parte inferior. Parte inferior, alinhamento esquerdo, dá para ser centro. E vocês definem. Compactar números. Então essa é a primeira parte aqui da legenda, pessoal. Tamanho, e depois tem o outro que a gente colocou lá, que é a escala de cor. Esse que é a legenda de cores, que é esse cara aqui, ó. Parte inferior, centro, máximo de linhas 2, exibir título, a cor do texto está ok em preto, está ok nesse preto. Deixa eu ver, que agora eu perdi. Compactar números também, assim fica legal. Compactar números, marquei. Precisão decimal. Nossa, mas é muito pequenininha essas letras, galera. 2 casas decimais. Assim fica melhor. O outro também, ó. Precisão decimal, 2 casas decimais. Que é essa legenda mais da esquerda. Segundo plano da borda, preenchimento dessa borda. Deixa eu deixar neste azulzinho. Ficou meio... não ficou legal. Deixa eu colocar no laranja. Fica demais. Acho que vou voltar pro branco, galera. Deixar branco mesmo. Enfim, vocês brincam com as cores aí. Segundo plano da borda, as letras também dá para alterar, pessoal. Eu não mexi nas letras. O estilo da fonte. Vocês podem escolher. Eu deixei a fonte padrão em ambas as legendas. Mas fica a critério de vocês. Beleza, pessoal, eram estas as propriedades. Visualizar. Vocês podem aumentar o zoom rolando com o mouse ou por aqui, ó. Assim. Deixa eu voltar para a edição. Aí fica aquele zoom. Se parar o cursor sobre o balão, aparece a informação aí referente à quantidade de habitantes no nosso exemplo. Isso aí, pessoal. Está explicado, passo a passo, como trabalhar com um gráfico aí de balão, trabalhando aí com as cidades dentro de um estado. Gostaram da dica, pessoal? Deixem o like aí no vídeo, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a contribuição de vocês. E até uma próxima.